Não cumpri nada antes de ver esse vídeo. Nós estamos em época de promoção, que tende a ser aquele momento que a gente gasta mais do que deveria, comprando coisas que não precisamos. Eu separei 6 pontos que eu gostaria que você soubesse antes de abrir a carteira. Não me entenda mal. A promoção da Zara começou ontem e eu já fiz as minhas compras. Comprar não é o vilão. Nós vivemos num mundo onde a gente precisa de coisas. Você usa roupa praticamente 24 horas por dia. Você precisa de um copo para beber água, panela para cozinhar, lençol, quadros na parede para deixar uma casa confortável. Enfim, nós precisamos de coisas e temos que comprá-las. Então, a reflexão que eu quero fazer aqui é o que compramos e por que compramos. Se a gente for parar para pensar na história, sempre foi necessário comprar. A diferença é que antes de existir o dinheiro, a gente trocava as coisas. O que era complicado, né? Se a gente queria uma banana, a gente tinha que encontrar alguém que quisesse a nossa maçã. Então começaram a criar as primeiras moedas de pagamento, que antes eram conchinhas, sal. Aliás, eu não sei se você sabe, salário vem de sal, que era o meio de pagamento de antigamente. Até as coisas evoluírem, chegarem na moeda, no dinheiro e agora no cartão, criptomoeda, enfim, mas a gente precisa comprar. E a gente tem que pagar por isso. Mas é fato que nós mulheres temos uma pressão gigantesca por estar bonita, por estar apresentável com roupa nova, sapato novo, cabelo perfeito. E isso faz com que a gente gaste muito mais dinheiro do que os homens nesse quesito. E a gente precisa falar sobre isso. Mas será que eu tenho lugar de fala? Olha, não sei se você me conhece agora, mas eu tô na internet há mais de 10 anos. Eu comecei o meu perfil, na verdade, chamando Linda no Trabalho. E foi justamente quando eu comecei a minha carreira corporativa numa multinacional alemã, e o meu objetivo era, enquanto eu alcanço a minha carreira de sucesso, eu quero inspirar outras mulheres a fazer o mesmo. Naquele momento, eu era a mais jovem da equipe em idade e em experiência, então eu sabia que eu tinha que me mostrar madura, confiável, e claro, não é só a roupa. Depende das nossas ações, né, do que a gente fala e do que a gente faz. Porém, a imagem pessoal também é importante. O que aconteceu foi que eu tive a necessidade de ter sempre coisas novas. Então, toda semana eu ia na Renner, na C&A, fazia compras para usar durante a semana. E eu não estava preocupada em pensar sobre aquilo, em aprender sobre como combinar as coisas, como usar mais vezes a mesma peça, como fazer combinações diferentes e descobrir o meu estilo. Acabou que eu fiquei endividada, muito endividada, e cheia de roupa que eu não me identificava. Me deu uma crise existencial e eu sumi da internet por mais ou menos 2 anos. Hoje, felizmente, eu tenho uma relação muito boa com as compras. Eu compro realmente as coisas que eu preciso, que fazem sentido pra mim. Então, os 6 pontos que eu vou falar pra você aqui são coisas que eu realmente penso na minha vida sempre antes de comprar. Vamos começar? O ponto 1. O período de promoção ou liquidação, como você quiser chamar, por si só já é uma arma de persuasão. Ela tem um tempo para começar, um tempo para terminar, a gente vê os preços reduzidos aí nessa janela de tempo, e isso gera um gatilho da escassez. Tem um livro maravilhoso que todas as pessoas que respiram deveriam ler esse livro, que é Arma de Persuasão, de Robert Cialdini. E você vai se sentir meio idiota? Sim. Porém, é necessário você passar por isso. E a escassez no período da promoção, ela pode acontecer de 2 maneiras. Ou a de tempo mesmo, né, que é esse tempo limitado, que a janela vai fechar e você tem que comprar nesse período. E também de quantidade, que é quando a gente vê no site, por exemplo, que só tem 2 peças disponíveis, ou a vendedora fala pra gente também, é a última P, é a última M. Tudo isso são gatilhos de escassez que fazem acelerar o processo de compra. E a Zara especificamente usa esse gatilho porque você sabe que se você vai na loja e você não compra aquele produto naquele dia, ele vai sumir da prateleira. Você sabe disso. Porque a Zara tem coleções muito rápidas e não voltam. Então você fica na urgência e realmente compra. E às vezes compra o que não precisa. E às vezes com dinheiro que não tem. A segunda arma de persuasão que a gente vê muito na promoção é a ancoragem. Quando a gente vê a etiqueta com o preço cheio e embaixo o preço com desconto, o nosso cérebro ancora ali aquela diferença de preço e a gente para de pensar mais ou menos, vai nos, agora é R$ 150. A gente só para pra pensar na vitória que a gente tá tendo. Nossa, era 300 e agora tá 150. A gente para de pensar nos 150 que a gente ainda vai pagar como um gasto e a gente foca mais nos 150 que a gente tá economizando como essa vitória. Então, claro, óbvio que é uma vitória se você tá comprando uma coisa que você precisa. Então, quando você precisa comprar algo e você compra com desconto, é uma vitória. Quando você tá comprando algo que você nem precisava, que você nem vai usar, não é uma vitória. Então, recomendo que você leia Arma de Persuasão. O próximo ponto é uma métrica que eu vejo muito nas redes sociais, que é o seguinte: o custo por uso. Vamos pensar aqui numa sandália da Arezzo de R$ 500. Se você compra essa sandália e você só usa uma vez, ela saiu cara. O uso dela saiu R$ 500. 500 dividido por 1, 500, certo? Legal. Se você compra essa sandália de R$ 500, mas você vai usar muito essa sandália, você faz essa sandália 100 vezes. Quando a gente pega 500, divide por 100 vezes,
nós temos um custo de R$ 5 por vez. Então, legal, ficou barato, né? Cada vez que eu uso sandália, ela custa R$ 5. Legal. Só que o problema é que quando a gente vai comprar algo, a gente é um pouco otimista, né? A gente olha e fala, nossa, eu vou usar essa calça muito, essa calça combina com tudo. E quando a gente vai ver, a calça fica jogada no armário, ou porque não favoreceu o nosso corpo, ou porque pegou na gordurinha, ou porque a gente comprou uma outra calça que gosta mais. Enfim, pode acontecer um monte de coisa. E tem um ponto que eu acho que é ignorado. Às vezes, o produto vale a pena. Vai durar, ele é de qualidade, só que você não tem condição de pagar. E para isso eu adoro usar uma outra métrica que eu não sei se existe em algum lugar ou é fonte da minha cabeça. Mas eu sempre vejo quantas horas eu tenho que trabalhar para pagar aquela coisa. Então vamos fazer a mesma conta com a sandália da Arezzo, que ela foi R$ 500. Vamos pensar que tem um salário de R$ 5.000. Líquido. Para o Brasil, isso é um salário muito bom, né? Comparado com a média do que o brasileiro ganha. Então você ganha R$ 5.000 e quer comprar essa sandalinha de 500. Fazendo uma conta muito simples, vamos definir que a sua hora de trabalho, então, custa R$ 28. Você trabalha 1 hora e ganha R$ 28 por essa hora trabalhada. Você teria que trabalhar mais de 2 dias para comprar essa sandália da Arezzo. Então ela vale a pena? Aí você que me diga. Ela vale seus 2 dias de trabalho? Se for para usar só uma vez na vida, sinceramente, não vale. Eu tô falando pra você pensar nas respostas, mas eu tô te dando a resposta. Acho que não vale. Se é uma coisa que você realmente vai usar muito, beleza? Agora, eu vejo, gente, a gente comprando umas coisas que vai ser assim, uma semana de trabalho. E a gente depois não usa mais. Tem que fazer essa conta. Aliás, você sabe quanto que você ganha por hora trabalhada? Descubra e me conte. O outro ponto que eu acho fundamental é você entender que não é porque é bonito que é pra você. Principalmente se você tem um orçamento limitado. Tem uma história que eu nunca sei se eu contei pra essa amiga, a Robertinha. A Robertinha, quando eu era jovem, ela era muito estilosa, ela era muito cool. E ela apareceu com uma blusa na nossa sala de espanhol, que a gente fazia espanhol. E eu falei, nossa, Robertinha, onde você comprou essa blusa? Ela me falou, não falei pra ela que eu ia comprar, mas eu fui na loja e comprei a blusa igual. Eu nunca usei a blusa. Por quê? Era uma blusa bonitinha, linda, na verdade, para a Robertinha. Não para mim. Quando eu botei aquilo, sabe quando você se sente um personagem? Eu falei, não combina comigo, não combina com as coisas que eu tenho no meu guarda-roupa. Então, quando a gente fala que uma coisa é bonita, é um adjetivo daquele objeto. Bonita para você, para a sua vida, depende da sua realidade. É a mesma coisa que eu, uma mãe e uma criança de 2 anos, querer me vestir igual a Victoria Beckham. Não combina, porque a gente tá em fase de vida diferente, a gente tem orçamentos diferentes. Ela não lava uma louça, eu lavo louça. Ela, sabe, não pega ônibus, de repente você pega ônibus. Então, a gente não dá, tem coisas que não combinam. E a gente não pode menosprezar esse fato, de que cada um tem um corpo. Então pode ser que, cara, aquela roupa da Robertinha mostrava o braço e eu não tô tão confortável com o meu braço, eu não vou usar aquilo. Eu gostava daquilo no braço da Robertinha, não no meu. E tá tudo bem, porque a gente também não tem que, né, a fada sensata da aceitação o tempo inteiro. Quando você não tem que se preocupar com dinheiro e pra você tá tudo bem, aí você vai lá e compra. Só que quando a gente tem recurso limitado, a gente tem que ser muito mais inteligente e intencional na hora de fazer as compras. Porque senão nada vai combinar com nada, você não vai usar, as coisas vão ficar jogadas. E a gente tem que ver que as coisas, elas usam o nosso recurso financeiro, né, o dinheiro em si que a gente coloca ali, o tempo, que é o tempo que a gente gasta buscando pra comprar e vai pegar, espaço físico. Espaço físico no nosso closet. As coisas que entram na nossa casa, a gente tem que observar que, cara, tá ocupando um espaço na nossa casa. E aí, por isso que depois a gente fica com aquele closet cheio de coisa que não usa, e o que a gente quer usar a gente não acha, e fica tudo bagunçado. Isso ocupa também espaço mental. Então, sim, acho que é bonito para você. O próximo ponto é que veste-se bem quem se conhece. Você não fica um pouco desesperada de ver todo mundo se vestindo igual? Ah, porque eu fico. Eu fico um pouco desesperada. Outro dia eu vi até no Instagram foto de umas amigas viajando e estavam exatamente todas iguais. Iguais. E, né, não era look combinado. Você via que cada uma era uma saia, mas do mesmo comprimento, do mesmo estilo, a mesma bota. Enfim, muito similares. E a roupa, quando a gente pensa na indumentária, roupa, acessório, faz parte da história humana. As primeiras roupas foram encontradas com os egípcios há milhões de anos atrás. Foi uma túnica. Foi no Egito também que encontraram os primeiros brincos. Aliás, eu já postei na newsletter uma edição especial contando a história dos brincos. Então a roupa, a indumentária, além de ter uma função prática, que é claro, né, nos aquecer no frio, e hoje, né, que a gente vive numa sociedade que a gente também não pode sair pelado por aí, mas ela tem uma função também social, uma função de nos diferenciar das outras pessoas. Uma função de mostrar quem nós somos. Então, quando a gente tá todo mundo igual, é impossível. Matemática é impossível, porque nós não somos iguais.
E essa semana eu vi a Michelle Obama, ela saiu na capa da People com o Barack Obama, e ela tava com um esmalte meio lavanda, uma coisa meio azul bebê, meio lavanda, não sei exatamente. E eu olhei e falei, incrível, incrível, porque ela não tá nem aí, ela usa o que ela quer, e ela se conhece, e ela se garante. Se você for parar pra pensar, as pessoas mais estilosas, mais chiques, confiantes que você vê são essas que se conhecem e se garantem. E quando a gente pensa em moda no geral, a gente tem aquele grupo de pessoas que ditam a tendência e o grupo de pessoas que seguem a tendência. As pessoas que ditam a tendência, elas ousam, elas não têm medo do que os outros vão pensar. Eu sei que não dá pra viver numa utopia, né? De que, ai meu Deus, saia por aí com cabelo rosa se você é advogada, que isso não vai dar certo. Porém, se você já é uma advogada de muito sucesso, talvez você possa pintar o cabelo de rosa se você quiser. Porque você já chegou lá. Aí você agora quebra o estereótipo, entendeu? E é coisa simples às vezes. O esmalte, gente. Sabe? Qual que é o problema em usar com esmalte? Não acredite nessa de que todo mundo fala pra você que tem que ser esmalte clarinho. Ah, eu só uso nude. Eu só uso não sei o quê. Sabe? São coisas muito simples que você pode ser rebelde. Mas claro, você tem que se bancar, você tem que se conhecer. E dando uma dica, eu acho o trabalho de consultoria de imagem incrível. Acho até que as pessoas deveriam, antes de sair comprando um monte de coisa, se você tá perdida, sentindo feia, acha que nada combina, eu super recomendo você fazer um trabalho de consultoria de imagem com alguma consultora pra te ajudar a colocar no eixo e aí sim você faz as compras de maneira mais assertiva e se encontra. Lembrando que não é esquadrão da moda, que do dia pra noite você vai se encontrar e definir seu estilo. É um processo. Eu acho que é uma pessoa, uma boa consultora, ela te ajuda no processo de se encontrar e de definir o seu estilo e o que combina com você. Lembrando que também tem conhecimento técnico, tá? As cores se combinam, gente. Círculo cromático de Newton, tá? Ele não é à toa que essas coisas existem. Isso serve pra pintura, isso serve pra decoração, isso serve pra roupa, isso serve pra maquiagem. Então, assim, considere uma consultora de imagem. Na Claves temos várias, se vocês precisarem de indicação. E o próximo ponto que eu quero trazer pra você é sobre a felicidade que gera uma comprinha, né? Se você não sabe, eu já fui executiva em atendimento ao cliente e eu li um livro incrível, na verdade eu recomendo esse livro, tá? Ele chama Delivering Happiness, que é Entregando Felicidade. Ele conta a história da Zappos, que foi aí um dos maiores e-commerce de calçado aqui dos Estados Unidos, e traz esse conceito de, bom, será que é possível entregar felicidade numa caixinha marrom que vai chegar aí na porta da tua casa com um sapato dentro? A psicologia tem uma teoria que explica por que o sapatinho não vai te fazer muito feliz. Chama adaptação hedônica. Você se sente muito feliz comprando o sapatinho e quando o sapatinho chega. Mas depois disso, a dopamina cai. E o prazer some. Ele só vai acontecer de novo quando você comprar outra coisa. É tipo o que acontece com quem ganha na Mega Sena. Quando ele compra aquela primeira Ferrari, ele fica feliz. Depois da segunda Ferrari já não tem tanta graça, sabe? Mas ele continua comprando pra buscar um pouco de emoção na vida dele. A felicidade, ela é complexa e dificilmente ela vem nessas coisas materiais. Ela vem quando a gente tem saúde, quando nós temos amigos que nos amam, quando a gente tem um motivo pra acordar de manhã todos os dias e dificilmente esse motivo é fazer compras. É sempre algo maior, sabe? E o algo maior não é mudar o mundo, não. Pode ser cuidar da sua família, brincar com seus filhos, cuidar dos seus pais, ou trabalhar mesmo pra realizar aquele sonho de viajar pra aquele país que você sempre quis. Entende que a felicidade não está nessas coisas que a gente compra. E o último ponto que eu queria trazer é o da contabilidade mental. Nós criamos caixinhas na nossa cabeça e dentro de cada caixinha a gente bota um preço médio para cada coisa. Então vamos supor que para biquíni, você está acostumado a pagar R$ 100 num biquíni. Vamos supor que celular, você está acostumado a pagar R$ 3.000 no celular. Livros, você acha que um preço bom para livro é R$ 20. É claro que o conceito de caro e barato varia de pessoa para pessoa, né? Afinal, depende não só de quanto você ganha, mas também de quanto você gasta naquela família. E também tem a parte cultural, que é isso que eu quero falar aqui com você agora. Eu vejo a mesma pessoa que acha que R$ 79,90 numa blusinha é barato, achando R$ 79,90 num livro caro. Sendo que é um livro que às vezes pode mudar a sua vida. O Elon Musk tem uma frase que é: eu fui criado primeiro por livros e depois pelos meus pais. E essa frase ressoa muito comigo, porque eu não seria metade do que eu sou hoje se não fossem os livros. E é a mesma caixinha de coisas que a gente dedica o tempo pra fazer o esporte, pra ver série na Netflix, mas também não dedica pra ler, não dedica pra estudar, pra ser uma pessoa melhor, pra fazer uma terapia. Tá entendendo o que eu tô falando aqui? Entendeu? Então é só um convite. Repense aí, veja aí qual é a contabilidade mental que você tá fazendo e veja se as caixinhas estão com preços corretos. Eu não sou mais aquela menina de 23 anos que começou na internet. Hoje, antes de postar um conteúdo, eu penso, cara, eu tô ajudando alguém ou eu tô fazendo um desserviço pra população? Então, eu adoro comprar. Eu amo ter as minhas coisinhas, eu amo me sentir bonita. Só que hoje eu encontrei o equilíbrio. Eu encontrei realmente o sentido, as coisas que me fazem feliz. O conceito de felicidade e sucesso varia de pessoa para pessoa. Porém, eu te garanto que comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar quem não se importa com você, é o caminho mais fácil para a infelicidade. Esse conteúdo saiu na newsletter da Claves, Pingos de Cultura. Meu nome é Larissa Kobelik, eu acredito que chique é ter conhecimento e que nós podemos aprender juntas. Comenta aqui Pingos e inscreva-se na newsletter. Bye, bye!